Com o ataque dos Estados Unidos e de Israel a Irã recentemente, reacende uma discussão sobre se isso seria o início de uma possível terceira guerra mundial. Essa discussão, na verdade, essa ansiedade, esse vislumbre de uma terceira guerra mundial ocorre desde o final dos anos 40, anos 50, quando a chamada Segunda Guerra Mundial ela acaba. Seria o conflito por hegemonia entre Estados Unidos e União Soviética uma terceira guerra mundial? Seria a invasão do Iraque no início do século XXI pelos Estados Unidos o início de uma terceira guerra mundial? Quando a Rússia invade a Ucrânia há alguns anos atrás, seria aquilo o início de uma possível terceira guerra mundial? O genocídio palestino perpetrado pelo Estado de Israel seria o começo de uma terceira guerra mundial, caso outras superpotências se envolvessem nesse conflito? E agora, o Irã. Mas, antes disso, é preciso entender o conteúdo dessas expressões. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Essas denominações, em primeiro lugar, elas não são consensuais. Obviamente, quando a chamada Primeira Guerra Mundial estava ocorrendo, ela não era chamada de Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra já era assim chamada, porque tinha referência da Primeira, mas apenas para uma parcela do mundo. Nem todos os participantes da Segunda Guerra chamaram assim. A União Soviética, por exemplo, que venceu os nazistas, ela chama até hoje de Guerra Patriótica e não de Segunda Guerra Mundial. Essas denominações de Primeira e Segunda Guerra, elas são norte-ocidentais, ou seja, elas são dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa Ocidental. Nem todo o planeta chama assim. Se a gente pegar, por exemplo, as ideias do subcomandante insurgente Marcos, que é uma referência na luta dos zapatistas do México, ele entende que a Terceira Guerra Mundial foi aquela que conhecemos por Guerra Fria, disputa por hegemonia entre Estados Unidos e União Soviética. Já essa Quarta Guerra Mundial que ele fala é aquela em que nós estamos agora, com a expansão do neoliberalismo e do neoextrativismo espoliando territórios e expulsando os povos de sua terra. Então, é como se fosse uma guerra do império comandado pelos Estados Unidos, contra vários povos do planeta, pelos mecanismos que a gente entende hoje como expoliação, expulsão, né, extrativismo, etc. Segundo esse raciocínio, milhares de conflitos que ocorrem pelo globo poderiam parecer casos isolados ou não ter relação, mas tem. Se nós pensarmos na guerra capitalista e imperialista contra os povos, nós conectamos as agressões comandadas pelos Estados Unidos e seus aliados em diversos pontos, do genocídio palestino à mineração de terras raras em Goiás, do sequestro do Maduro na Venezuela à privatização dos rios da Amazônia e por aí vai. Agora, se nós não quisermos nos basear no subcomandante Marcos e sim na historiografia ocidental oficial, como é que a gente pode falar numa terceira guerra mundial? É claro que é possível uma nova guerra envolvendo as maiores potências econômicas e militares do mundo, mas o que deu coesão às duas guerras mundiais anteriores, a primeira e a segunda? Como parte dos historiadores defendem, elas foram guerras interimperialistas. Muitos historiadores, muitos cientistas e em vários países, a Primeira e a Segunda Guerra são chamadas de duas guerras interimperialistas, porque nós tínhamos diferentes impérios disputando a hegemonia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e por aí vai. Com a ascensão dos Estados Unidos após a Segunda Guerra e o estabelecimento do império sem concorrente praticamente a partir dos anos 90, uma possível terceira guerra mundial não seria interimperialista, mas sim baseada no fato de que o império estadunidense está em decadência e ele, digamos assim, cairá atirando. A guerra direta entre grandes potências, se houver, terá como principal característica a queda do Império Estadunidense na sua tentativa de sobreviver. Em todo caso, como eu já falei anteriormente, desde os anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, se fala em Terceira Guerra. E a gente precisa entender muito bem e qualificar muito bem o que a gente entende por Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ou se faz sentido falar numa Terceira Guerra Mundial como uma espécie de continuidade das outras duas. Caso essa guerra mundial próxima aconteça, mesmo sendo chamada de Terceira Guerra Mundial,
ela não será interimperialista, mas sim a guerra da queda do império. Inscreva-se no canal do NEPES, compartilhe nossos vídeos e contribua com divulgação científica.